Você já ouviu falar na arrogância dos críticos de cinema? Pois é, parece que tem uma crítica vindo aí, principalmente agora que saiu o Coringa 2, que parece que é uma merda, segundo os críticos. Bora ver. Dia desses, ouvi uma história muito interessante do filósofo contemporâneo Moisés Loureiro. Ele falava sobre um burro atravessando um córrego fundo. O burro foi entrando na água, que não é o habitat dele, e assustados com aquilo tudo, os peixes começavam a atacar. E ele... Sabia que não tem muito tempo, chat, que eu vi vários vídeos na internet mostrando que o burro gosta de morder as pessoas? O burro é um animal que morde, cara. É muito louco isso, né? E afastando esses peixes com dificuldade e avançando. Quando o burro chegou lá no raso, ali perto da margem, os peixes que ainda insistiam foram pisoteados por esse burrinho. Não sei nem porque é que eu trouxe essa história, porque eu não lembro qual é a moral dela. Mas eu acho que ao longo do texto eu vou lembrar. Eu sou PH Santos, crítico de cinema, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, PH Santos e pessoal do YouTube, hein? alguns comentários que recebi no vídeo de Coringa 2, mas que também recebo em vários outros vídeos. Comentários que falam sobre a arrogância do crítico de cinema. Eu quero refletir sobre essa divisão. Eu vou começar problematizando já, hein? Eu fui ver Coringa 1 no cinema e já disse e vou repetir. Super mega hiperestimado. Não tem nada lá. Nada lá. Quando eu vi a galera vendo os dois aí falando, parece que não é tão bom, eu falei, ora. Que existe entre crítica e público e extrapolar um pouco para pensar sobre o perigo dessa suposta cisão e também o perigo das imagens que estão aí no nosso meio, que está aí todo o tempo acontecendo na nossa frente. Pois é, o vídeo de hoje é sobre crítico, público, arrogância e imagens. Eu não vou trazer spoilers de Coringa 2, obviamente, tá? Mas ele é um filme bastante divisivo. E também pudera, né? Ele provoca isso conscientemente ao não entregar uma continuação que concorde com o filme anterior. Mais do que isso, ele promove embate com o filme anterior. Eu expus os meus pontos na análise detalhada desse filme e, como esperado, os comentários entraram meio que em um pé Treta nos comentários. De guerra. Isso sempre acontece com filmes que têm uma tendência a serem mais populares, né? Mais abrangentes, como esses tipo Coringa, como foi o Barbie, por exemplo. Meus textos acabam gerando muitos elogios por eu ter tirado o filme de um esperado senso comum, comentários pelos quais inclusive sou muito grato. E também recebo vários comentaristas que, ao não concordarem com o que foi dito, ou ao não receberem ali o eco das suas opiniões, se enfurecem, fazem ataques pessoais, criticam o estilo do texto, sugerem que estou fazendo ginástica para defender um filme, dentre várias outras acusações que eu julgo desesperadas. Em cima disso, eu penso que o contrário... Pô, lembrei de nós, hein, chat? Lembrei de nós, vendo aquele último vídeo do PH que a gente assistiu aqui, e a gente na mó loucura. Concordamos, discordamos. Aí no final todo mundo, safado, você nos pegou, nos deu um golpe. Esse PH Santos é um ninja das palavras, né? O contraditório é válido. Eu trabalho com contraditório, mas a questão é como se coloca esse contraditório. Não é porque ele é válido que ele é válido de todas as maneiras. E aí esses ataques pessoais acabam rendendo muito nos comentários, né? É aquela retórica bem comum. Meu texto é assim há muito tempo. Quando agrada, é lindo e profundo. Quando não agrada, é terrível e prolixo. Sendo que é o mesmo texto de sempre. E aí, de verdade, eu reconheço que eu escrevo um texto mais complexo do que o normal dentro da plataforma que eu atuo. Mas acredito que ele tá longe de ser realmente complexo, tá longe, anos-luz de ser assim. Não à toa, explico a mesma coisa de 2 ou 3 maneiras diferentes e eu ainda uso muitas alegorias, algumas bem comuns, assim, para simplificar bastante. Acontece que, comparado com outros vídeos da mesma plataforma, eu acabo usando poucos adjetivos, eu fujo de dar uma opinião binária, isto é, bom ou ruim, certo ou errado, e aí a comparação realmente se torna um pouco injusta, né? Esse texto, o meu, é melhor ou pior? Definitivamente nenhuma coisa nem outra, tá? Tem espaço. Pô, mas o pior... vai lá, eu vou puxar o saco do PH Santos aqui agora. Eu acho que as opiniões que ele dá, elas são muito boas, não porque ele te fala que o filme é bom ou ruim, mas porque ele vai te ajudar a formatar sua própria opinião. Tipo assim, ele não faz uma coisa que eu odeio, tá? Eu odeio canais que vão falar sobre coisas e que no final ele não diz opinião nenhuma e no final ele fala assim, mas qual é a sua opinião? Aí eu fico puto. Não, porra, eu quero a sua opinião também. Eu quero os seus pontos de vista, tá ligado? É isso, o PH põe pra pensar. Isso eu acho uma parada interessante. Eu fico, pra mim, uma das melhores experiências que eu tive aqui acompanhando o PH foi assistir Chainsaw Man, né, anime de garoto motosserra, com as análises do PH.
Porque fez eu enxergar naquele anime pontos de vista que eu não tava sacando. Sobre desemprego, solidão. Falei, porra, maneiro. Então é bom ter alguém que te ajuda, ó. Por aqui, ó, tem um ponto de vista aqui. Faço para todos os estilos. A questão é que esse é o meu estilo e, portanto, eu atesto a favor dele, ué. Se eu fosse ver um vídeo sobre um filme, seria mais ou menos assim que eu gostaria que fosse o vídeo, sem tirar nem pôr, e é por isso que eu faço. Essa complexidade do texto, eu acredito que também vem num local de pessoas que consomem só e somente só isso daqui, né? Esse tipo de conteúdo. Por exemplo, se o meu texto for comparado a alguns livros que eu já li, acredite, eu sou um bebê falando sobre aquilo que eu escolhi discutir. Um bebê, uma criancinha engatinhando. Em alguns livros, só para você ter ideia, o termo do idioma original sequer é traduzido, porque não tem a tradução daquela ideia para o português no momento que aquele livro está sendo escrito. E aí aqui vem a comparação novamente. Se meu texto for comparado a esses mais, entre aspas, acadêmicos, eu sou um paspalho, né? Meu texto é um paspalho. Se comparado ao meio ao qual eu publico, ele é pretensioso. E assim eu fico num limbo, se você pensar bem. De um lado, não vou agradar tanto, do outro, aparentemente tampouco. Só que esse meu tipo de texto, quando aplicado a séries e filmes ou qualquer outras obras um pouco menos populares, ele é muito bem elogiado. O que me gera a pergunta, por que então filmes populares caem nessa ideia de que não podem ser abordados de maneira que possa gerar uma reflexão? Denúncia, é verdade. Ó, o que o PH está falando aqui é o mesmo, a gente falou disso ontem, é o mesmo efeito que acontece quando colocam na prova do Enem uma análise sobre letra de funk. Botou lá, Valesca Popozuda lançou música... Inclusive, ó, a Valesca lançou uma música nova aí, né? Vocês viram? Cara, que pérola. Só elogios. Mas é a mesma coisa que acontece quando você coloca uma letra de funk no Enem. Todo mundo começa o descabelamento. Meu Deus, ai, mas funk, isso não é uma obra... Tá ligado? Mesmo coisa. Efeito mamado, exatamente. Ou qualquer coisa que vá um passinho além do oferecido. Por que eu preciso falar um pouco mais feijão com arroz sobre esses filmes para só aí me conectar com o público? Quanto mais popular, parece que menos um filme merece cuidado, e isso me soa muita estranheza, muita. Eu tô fazendo essas reflexões em cima de vários comentários, mas eu vou abrir aspas aqui para um deles, tá? O único que eu vou abrir aspas também para não ficar expondo as pessoas. Abre aspas. Adoro seus conteúdos, mas às vezes seu discurso é um pouco rebuscado demais. Me fala o que achou do filme e qual é essa perspectiva que você sugere para quem quer assistir sem odiar imediatamente, como a maioria tem odiado. O que essa pessoa quer é algo mastigado, ou seja, não é nem o tal feijão com arroz, se você pensar bem, né? Parece mais com o desejo de ter um fast food ou então uma comida ultraprocessada, portanto... Me fala se é bom, PH. É bom ou é ruim? É tipo isso, né? Uma opinião ultraprocessada, em vez de uma construção de opinião, em vez de uma cocção, em vez de cozinhar aquilo dali, né, e preparar um grande prato. Eu não sei e nem quero fazer esse tal... Inclusive esse filme aí, ó, esse filme aí que ele tá mostrando, é o filme lá do John Favreau, né, com a Scarlett Johansson. Esse filme é bom pra caramba, hein? Gosto desse filme. Desse fast food aí de texto. Até mesmo nos filmes curtos, TikTok, Instagram, quer que seja, eu busco fazer de uma maneira que exija um pouco mais do espectador. E eu penso assim porque se eu não consigo entregar uma definição pronta sobre arte, muito menos eu quero entregar definições prontas sobre obras de arte. Consegue entender meu ponto? O comentário piora quando sugere que eu deva apontar o jeito certo de se olhar ou deixar de olhar um filme para gostar ou não gostar. E eu acho isso bem pior porque... muitas vezes os críticos são acusados de arrogância, inclusive os críticos que tentam, de fato, construir para além do fast food. Mas será que a verdadeira arrogância não seria vir de uma ditadura do gostar ou não gostar? Ih, lançou a pio. Ó, lançaram o Poço 2, deu vontade de morrer. Vixe, é ruim, é ruim. Pô, o Poço 1 é bom, né? Mas eu vi realmente que lançaram o Poço 2, mas ainda não deu play, não. Iria desse crítico ditador que, em vez de defender as suas ideias, impõe como deve ser a visão do público? E é por isso que eu acredito que explicar uma opinião e argumentar em cima dela é essencialmente um exercício de humildade do que um exercício de imposição de uma visão. Afinal, eu tô parando e pensando sobre a minha opinião, sobre os meus sentimentos, para expressar e, quem sabe, discorrer sobre a obra. Eu não tô dizendo, como vejo acontecer várias vezes, que você não deve assistir porque é ruim, que você deve assistir porque é o melhor de todos, e assim sucessivamente. Por conta desse carinho que eu tenho em como eu vou passar a minha visão, é evidente que muitas vezes o texto ele vai sim sair mais cheio, ele vai sair mais carregado, mais pesado. É por isso que alguns conceitos vão ser trabalhados com mais cuidado, porque... Inclusive, uma vez eu vi o Azaghal falar isso num Nerdcast e eu gostei do conceito, que é assim, ó, a gente vive num tempo, de certo modo,
que tudo é genial, né? Então, tipo assim, sai um filme ou uma série, nossa, é genial. Se tudo é genial, nada é genial. Eu acho ruim. Cadê o Romariz? Thiago Romariz, né? Que os vídeos dele é tudo clickbait, assim, né? Tudo é genial, tudo é foda, incrível, maravilhoso. Se tudo é genial, é incrível, maravilhoso, é paia também, nada é. Então, eu gosto também, não só gosto, tá? Mas eu acho que é bom ter espaço pra opiniões moderadas também. Não que o PH seja moderado, inclusive ele fica dando umas alfinetadas aqui e acolá, ele faz um joguinho. Gosto disso, pô, tem que ter disso também. Eles sim, esses conceitos são complexos demais para caber num fusquinha. E eu preciso respeitar essa complexidade, isto é, eu posso simplificar, mas não torná-la uma opinião rasa, uma opinião chula. Trago aqui o vídeo do Coringa como exemplo também, tá? O Coronga. Eu faço um bloco inteiro sobre comédia dell'arte e alguns nos comentários repudiaram essa minha abordagem. Ah, eu preciso saber disso então para gostar do filme? Não, na verdade você nem precisa gostar do filme. Não existe esse contrato com a arte, né? Você não... A arte não tá gerando ali um contrato de gosto ou não gosto, não. Isso é o que é engraçado, é que eu acho que também, a mesma pessoa que fala assim, eu preciso saber disso pra gostar do filme, são as mesmas pessoas que vão dizer que o filme é foda porque ele tem umas cenas bem feitas, e ele tem umas cenas bem feitas. A gente tá vendo aqui os trechos que ele tá colocando, tem umas cenas bonitas. Eu lembro quando saiu o primeiro trailer, a gente viu aqui o primeiro trailer, né? E a gente já tava nesse alerta de tipo, vai ser uma merda isso aí. Só que aquela cena final, que é ele no espelho, passando o dedinho assim e desenhando o rostinho sorrindo, aquela cena ficou boa. A cena é boa. O Joaquim Fênix é um bom ator. A cena ficou boa. Mas se você se apega só na cena, e muita gente faz isso, uma fotografia bonita, você fica passando pano pro filme que no roteiro é ruim, é fraco, não tem nada demais. Tipo assim, não é só que é ruim, é que ele não tem nada demais. Esse é o ponto também. Então, reclamar de, eu preciso saber disso pra gostar, você já faz isso da forma contrária. Você já fica procurando motivos pra gostar. Eu acredito que muita gente que gostou do Coringa 1, como diz aqui um ditado no Nordeste, que o PH vai confirmar, empreou pelos ouvidos, tá ligado? Esse filme é bom, esse filme é maravilhoso. Você escutou tanto que ele é bom, que ele é maravilhoso, que você se convenceu. Mas ele não tem tudo isso. Não existe. Agora, maior hater de Coringa aqui. Rechaçar minha disposição de explicar um conhecimento para chegar a algumas reflexões de como eu vejo o filme, isso me soa como uma aceitação plena da ignorância. E quem acha que conhecimento pertence a uma elite, aí eu lamento. Essas pessoas eu, infelizmente, não tenho como abraçar na minha proposta de texto, na minha proposta de comunicação, inclusive se eu simplificar até o ponto mais ralo possível. Ainda assim, não vai ser para agradar as pessoas que aceitam por si a ignorância. Aí não dá. Eu vou levar essa reflexão para outros assuntos, mas antes de continuar eu preciso falar sobre um patrocinador aqui no canal. Se você é dessas pessoas que entende a importância de saber das coisas, eu te indico a Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Você queria falar ChatGPT. Tá aí, Na Alura você... Cupom Alura. Cadê o cupom? Cupom PH, cadê aqui, consegue 15% de desconto na matrícula para ter acesso a todas as formações que a escola oferece. Não fique no raso, dedique-se a aprender algo. Não repudie os conhecimentos que a vida lhe oferece. E vamos nessa conhecer a Alura no processo. Mais informações, repito, na descrição. Mas enfim, outro ponto que trago nessa Cupom PH Santos. reflexão aqui desse vídeo é essa dicotomia, ou essa guerra, ou essa antagonia pré-estabelecida entre público e crítico. Mais do que dicotomia, tá? Uma certa rixa já posta antes que qualquer um fale sobre, né? O crítico fala, o público arrogante. O público fala, o crítico fala burro. Né? Não tem isso? Veja o Rotten Tomatoes, que divide as notas de público e crítica como se fôssemos, ou devêssemos ser, diferentes, opostos. Daí vem a frase clichê. A crítica aprovou, o público não. Ou até o público aprovou, ou até a crítica aprovou. Esse pensamento, essa cisão é perigosa. Mas olha, esse negócio de site aí, tipo Rotten Tomatoes, não tem um monte de site desses que já tem opinião sobre um filme que nem saiu? A galera pode dar opinião sobre um filme que nem saiu? Eu acho isso doideira, mano. Acaba sendo imposto e introjetado tanto no imaginário do público quanto também no imaginário do crítico, ou seja, cada um se aceita nas suas ilhas cada vez mais distantes e nada interligadas. Afasta-nos, ou como dizemos aqui no Ceará, cria contenda entre esses dois públicos que orbitam o mesmo contexto, o mesmo meio. Inclusive já havia a mesma coisa sendo agenciada por artistas, tá? Quando artistas recebem ali o clamor da crítica, fica de um lado, né? Fica, foi aceito pela crítica. Quando recebe o clamor do público, rechaça a crítica, né? Mas disso eu falo no outro vídeo. Você já assistiu aquele filme lá, Birdman? É outro, tá? É outro.
E tu fica assim... Dorgas, né? Dorgas pesadas isso aqui. No filme Eles Vivem, do maravilhoso John Carpenter, o protagonista começa a usar um óculos e esse óculos permite que ele veja mensagens subliminares do mundo, né? Sobretudo ali nas publicidades, nas imagens que estão postas à sua frente. São frases como compre, né? Faça agora e etc. Beba Tanto Coca-Cola. nos outdoors, nas marcas ou em tantas outras coisas. Pois bem, essa cisão promovida entre público e crítica Compre é como Jequiti. se um tivesse o óculos, esse óculos aí do Eles Vivem, e outros não. É como se o público enxergasse algo que a crítica não conseguisse ver, é como se a crítica enxergasse algo que o público saquei. não conseguisse ver. É como se esse óculos tivesse rachado, se você pensar bem. E eu acho que um dos grandes exemplos foi todos nós, após ver o filme lá, o... que ganhou o Oscar lá, o do... Ai, não vou lembrar o nome do filme agora. American o quê? Recentemente aí do... Porra, como é que é o nome do filme? American... Alguma coisa americana. Um conto americano, né? Como é que é? Fiction, isso! American Pie. American Fiction. American Pie é foda, né? Que tipo assim, porra, um monte de cara questionável na internet falando, não, o filme é contra a lacração. E o filme o tempo inteiro falando assim, mostrando um cara que queria um mundo onde ele não precisasse se posicionar por cor de pele, mas o mundo que ao tempo todo tava ao redor dele falando assim, então, toma aqui que tu é preto, ó. O cara, não, eu não preciso fazer um livro sobre racismo, eu acho que a gente deveria passar sobre isso, e pedindo o taxizinho não parando pra ele. Então, tá ligado? A coisa tava clara, esse filme foi um divisor de águas nesse sentido, eu diria. Cada um com a metade do óculos, ou seja, ninguém entendendo e vendo aquilo ali por inteiro. E isso é terrível. Terrível porque se coloca o crítico como quem sabe e o público como tolo, como aquele que não consegue atingir aquele pensamento. Então fica um tentando construir e o outro, sabe-se lá, tentando apenas acompanhar. O público nessa retórica que eu julgo extremamente inválida é posto apenas como aquele que paga, portanto, como um consumidor. Alguns comentários do vídeo lá do Coringa apontam para essa reflexão quando dizem que não foi pra isso que eu paguei meu ingresso, não foi isso que eu comprei, ou até sobre falar que um filme que vai mal de bilheteria não pode ser considerado relevante. Então o público começa a tratar o filme, série, livro, ou quer que seja, como um iPhone, por exemplo, como um produto que se vende é bom, se não é ruim. Sendo que a história do cinema mostra como vários inúmeros filmes que não ganharam aí as grandes... Olha, ó, filme aí que o jovem fica fazendo... que o jovem fica dizendo que é bom aí, esse aí, ó. Como é que é? O Clube da Luta. Todo mundo aí é Clube da Luta. Foda, Clube da Luta foda. bilheterias ou o gosto Vocês são fãs de Clube da Luta aí, chat? Vocês? popular quando foram lançados, Eu prefiro o Clube dos 5. depois se tornaram clássicos. Assim como vários filmes de bilheterias enormes foram esquecidos. Essa questão aí dos filmes que não foram aceitos quando foram lançados, vai de Cidadão Kane até Blade Runner. O de bilheteria é bom. Se eu te perguntar 5 anos atrás de um filme específico, talvez você nem se lembre mais dos pormenores dele, e ele teve uma grande bilheteria. Então, enquanto isso, né, enquanto essa cisão vai se dando, o crítico, por supostamente ser inteligente, se torna ininteligível, porque o público vai se tornando também uma massa de manobra da indústria cultural. Então a indústria cultural vê o crítico como alguém importante de ser rechaçado. Quando você se distancia do que um texto mais rebuscado tem a oferecer, porque supostamente ele é inteligente ou intelectual demais, e por isso inalcançável, talvez, só talvez, você esteja entrando em um espaço que a indústria cultural precisa que você esteja, que é no espaço da alienação. Busque aí nas suas memórias. Pô, cara, aí ó. Pegar você... Porra, eu gosto desse cara, não é à toa. É isso, cara. Porra, se você... E tá aí uma coisa que o PH faz e que eu fico puto quando eu vejo outros caras que não fazem. E, de novo, você não precisa fazer. Mas tem a galera que paga de intelectual e não faz, né? Que é o seguinte. Se você não olhar pra esses pormenores, você fica alienado. E às vezes o filme tá tratando de coisas muito claras. Aí fica essa galera assim, não, porque esse filme é cultura woke, né? Irmão, o filme tá literalmente lidando com um problema atual e te mostrando assim, ó, olha isso aqui que você não percebeu. E os caras não percebem, é foda. Aí precisa vir um crítico, né, pra poder dizer assim, você notou isso aqui? Aí os caras ficam, mas não entendi. Vai, pode buscar. No colégio, os mais inteligentes eram rechaçados por boa parte da sala porque, dentre outras coisas, eles supostamente atrapalhavam a mediocridade de quem caçoava deles. Exatamente. Ó, porra, aí isso acontece, né? Hoje eu tava no... Aí, ó, chat, eu tava no Café da Neguinha hoje. Aí tava passando lá a televisão ligada no Bom Dia Brasil, né? Aí, tava falando sobre a liberação do X no Brasil, de novo, aquela coisa toda.
Aí tinha um velho, cara, um velho. Gente, eu moro no interior do Pará. Tinha um velho, aí ele começou a falar alto. Olha aí, ó. Só liberaram a plataforma depois da eleição, né? Olha aí, ó. Mas nem adiantou. Aí eu fiquei pensando, o que ele tá falando, cara? Tu mora no interior do Pará, que papo é esse? Pode perceber. Aí os melhores alunos viravam alvo de bullying ou de piadas mais, né, ao longo da vida estudantil, e por isso também, muitas vezes, esses alunos se afastavam naturalmente da turma. Aí viravam uma roda, né, viravam uma espiral que você não sabe mais onde começa, onde termina e etc. Por que então repetir isso ao longo da vida, hein? Por que repetir esse comportamento de empurrar, de expulsar o outro, de se afastar o conhecimento, de ignorar os especialistas, os pensadores, os cientistas? Parece que quanto mais você estuda, menos você precisa ser ouvido. Por quê? Quanto mais você estuda, mais você tem a certeza que há muita coisa para saber. E você precisa de um trabalho enorme de humildade para expor aquilo dali, no tintim por tintim. Quando você lê só um livro, quando você sabe só um pedaço daquele conhecimento específico, você explica de uma maneira fácil, adivinha por quê? Porque você acha que aquilo é todo o conhecimento possível naquilo dali. E as pessoas entendem facilmente porque é senso comum. Faz sentido isso para vocês? A indústria cultural se alimenta muito disso, porque o conformismo dos consumidores impulsiona a repetição de conteúdos, facilita a produção, faz filmes e séries, mais músicas e livros também, entrarem numa espécie de linha de produção. O público ama a sensação de segurança. É o capitalismo, o bagulho é voraz, truta. É o capitalismo. E, ó, muitos anos atrás, eu estava numa sala de espera de dentista e eu li uma revista daquelas super interessante e tal, né? E eles falavam que tinha rolado uma pesquisa sobre música, que era o seguinte: colocaram o eletrodo na cabeça das pessoas e aí tocavam a música. Quando eles tocavam a música, que ia chegando no refrão e que o cérebro sacava mais ou menos como era o refrão, o cérebro já se animava mais, já produzia mais dopamina, essas coisas todas. Então é bem isso, cara. Os caras vão produzir coisas que você já identifica fácil, e são feitos pra ser fácil, pra que pegue todo mundo. Aí vai fazendo mais disso, vira linha de produção mesmo. E a indústria se esbanja com fórmulas previsíveis. Assim como lá em tempos modernos, né? Enfim, sempre falam de tempos modernos quando vão citar linha de produção. O sujeito assiste o filme ali no automático e vai pra casa replicando a mesma coisa, sem nem perceber que tá replicando, né? O personagem, o Chaplin, ele sai ali da fábrica e continua replicando a mesma coisa do jeito de quando trabalhava. Ou seja, aquele pensamento que o filme colocou, o filme fácil, se introjeta no sujeito a ponto dele levar pra vida sem nem perceber. Eu vou falar sobre isso novamente, tá? Mas o fato é que aceitar essas fórmulas previsíveis e não pensar, criticá-las, ter um senso crítico mínimo que seja, faz com que o público não avance. E aí, sem perceber, se junta à indústria da facilidade e coloca uma crítica no canto da sala, como se fosse o lado errado da história, como se fosse antagônica ao entretenimento leve e descomplicado. Inclusive, olha, eu acho que uma excelente forma de você ter contato com histórias diferentes e que vão te desafiar o seu senso comum de história é ver anime, sabia? Ontem eu vi o primeiro episódio de um anime que tava todo mundo comentando aí no Blue Sky aí, que falaram que era bom. Chama Dan Dan Dan, tá no Netflix. Dan Dan Dan, uma coisa assim. Aí eu falei, pô, vou dar o play aqui nesse troço pra ver o que é. Aí qual é a premissa, chat? Tá no primeiro episódio, tá? Só vi o primeiro episódio. A premissa porra, achou que anime não? Anime sim, pô. Olha só. Adolescente numa escola, que um adolescente é criticado, tá sofrendo bullying da galera, e aí a mina vai lá e defende o cara, só que ela descobre que ele é um aficionado por teorias da conspiração, sabe? De que todo mundo o presidente é um lagarto, essas coisas todas, né? OVNIs e tal. E aí eles fazem um desafio um pro outro. Por quê? Porque ele gosta de OVNIs e ela gosta de espírito, né? Espíritos e coisas do tipo. Aí eles fazem um desafio. E ela vai pra um lugar onde ele fala que rola OVNI e ele vai pra um lugar onde ela fala que tem um espírito. E aí eles misturam essas duas coisas. Então, tipo assim, olha essa história. Se me falasse essa história de primeira, eu provavelmente não daria o play, tá ligado? Mas à medida que a história vai rolando, tu para e pensa assim, isso aqui é inesperado, hein? Por onde é que será que isso vai? Então você acaba tendo contato com novas formas de contar a história. Então acho que... Se ligou no rolê? Criando, portanto, uma divisão entre quem valoriza o senso crítico e quem apenas consome as imagens que aí estão. E aí eu vou voltar pro grande problema que eu já inseri um pouco nesse papo aqui. Chocolate otaku? Não dá pra ignorar o poder das imagens, não dá.
não podemos subestimar que as imagens que nos chegam não nos atingem se estivermos com o cérebro desligado. A gente tem uma péssima notícia, é assim que elas mais nos atingem, tá? Imagens são poderosas e por isso a reflexão em cima delas é essencial. Tem uma pesquisadora, a Melanie C. Green, que ela pesquisa narrativas, né? Especificamente como que as narrativas são usadas para conseguir implantar nas pessoas uma ideia. Ela chega a várias conclusões, mas uma delas, nos seus estudos, não importa o dispositivo, jogo, filme, série, livro, nada é mais imersivo nesses dispositivos do que a narrativa, do que a formação de imagens. Mas um livro não tem imagens. As palavras são imagens. Então a Melanie C. Green, ela chega à conclusão nas suas pesquisas que quanto mais você imerge naquilo ali, mergulha naquilo ali, mais as imagens têm um fator decisivo na tua visão pós aquilo dali. Por isso que propagandas eleitorais são tão bonitas. Não só bonitas, mas... Olha que comentário otário. Curta anime. Aí a Rafaela responde, sai fora, eu tenho 30 anos. Você... Ei, que é isso? Muito bem contadas, tem uma narrativa hoje em dia, sobretudo, muito fidedigna com aquilo que quer transparecer. Por isso que as propagandas hoje, e não só hoje também, mas mais ainda hoje, tem uma grande história. É por isso que nos TikToks e Instagrams, o sujeito começa com o tal do gatilho, começa a contar uma historinha pra te prender naquilo tudo, né? Isso acontece por quê? E eu vou recorrer a Melanie C. Green tudo que eu estiver falando aqui, tá? Quando você desliga o cérebro e aceita que as imagens simplesmente passem, com elas vão muitas informações que serão, repita essa palavra, introjetadas na sua existência sem que você faça qualquer julgamento delas, qualquer senso crítico sobre. Quando crianças, depois de assistir Karate Kid, a gente quer brincar de luta, né? Sair imitando ali o que vimos do Daniel San e tal, a gente fica lutando. Quando vemos Star Wars, por exemplo, a gente brinca com cabo de vassoura, imitando o som de sabre de luz. Por isso que no final do filme 8, é um garotinho segurando um cabo de vassoura. O autor, né, o Rian Johnson, já falou que ele fazia isso quando era criança. Brincava com cabos de vassoura como se fossem sabres de luz. A questão é que adultos, as ideias que consumimos nos levam a algo bem mais profundo, como política, estilo de vida ou tantas outras coisas relacionadas a isso. Então, em vez de brincar de luta, a gente passa a receber padrões através dessas imagens para as quais supostamente nos desligamos. Veja só que eu disse receber em vez de pensar sobre. Por isso a minha proposta nos meus textos é para que a gente pense nesses padrões, pense nessas sugestões. E por isso o senso crítico não pode ser alvo de rejeição. E por isso essa separação entre público e crítico é tola, é limitante para ambos os lados. Quando faço um raio-x, que é um quadro que eu tenho aqui no canal, onde eu falo muito sobre composição de cena e busco com muito esforço significados que tirem aquelas imagens do lugar comum, ainda que isso não tenha sido o interesse do criador, isso aí são outros 500, é comum receber o comentário de que eu tô viajando demais. É lógico que eu tô viajando. E é assim que todos deveríamos estar, viajando nas ideias, viajando nas reflexões, porque essa arte conformista é péssima para a arte e terrível para o sujeito do cérebro desligado. Só é bom para a indústria. Eu levo a sério todos os filmes e séries que me proponho a escrever sobre, porque eu acho que a vida é uma parada complexa demais pro senso comum. Concordo. Inclusive, ó, essa semana eu tive a experiência de assistir lá o Castelo no Céu, né? Filme do Estúdio Ghibli. É uma coisa que eu tenho tentado fazer sempre que possível, ver um filme ou outro deles, que eles são muito bons. Cara, eles são muito bons na arte de fazer a gente, viajar para outro universo. E aí tem uma cena muito boa, que tem lá um fogo, que ele é um fogo mágico, né? Tem sem ciência, né? E aí ela fala, ô fogo, você tá preso aí, ô fogo? Você é vítima do feitiço? Ele, sim, estão me oprimindo. Achei a frase muito boa. Isso, calça. Estou sendo oprimido. Falei, porra, gostei do uso da palavra oprimido pelo fogo, vítima do feitiço. Felizmente, aqui no YouTube eu encontrei muita gente disposta a pensar e refletir sobre algo que está além da primeira camada, ou sobre a própria primeira camada, trazendo para algo bem mais complexo. Pessoas que colocam na reflexão da arte todo o seu amor, carinho e paixão pela vida. Como é o comentário? Nós temos um fogo mágico também, chama-se tesão. Aí eu tenho que concordar com o palestrinha. Vida. E que também enxergam a arte como algo poderoso, impactante, essencial para a mudança.
Assim sendo, eu não vou abrir mão de quem quer se aprofundar em detrimento àqueles que se sentam em sofás da facilidade, em sofás do clichê, aqueles que se contentam em se alienar com o que está em tela. Nesse canal aqui e em nenhum aspecto da minha vida, eu simplesmente não posso e não quero fazer isso. Temos cada vez mais imagens, cada vez mais fugazes. Esse meu pedido para olharmos para elas se torna cada vez mais urgente, eu penso assim. Não precisa ser através de mim. Existem tantos outros nomes fantásticos que fazem melhor do que eu. Quadrinhos na Sarjeta, Ora Thiago, Olha Ludo aí, ó. Viajante. Quadrinhos na Sarjeta, polêmico. Ora Thiago, hein? Tem vídeo do Ora Thiago pra gente ver essa semana, hein? Ludo Viajante, que a gente fica aqui depois pensativo. Senhorita Bira, né? Senhorita Bira, enfim, tanta coisa, muita coisa, todos melhores do que eu. Mas eu prefiro antes me calar do que falar apenas o óbvio, do que dizer como você deve ver, deixar de ver, se você deve ou não ver algo. Portanto, fica aí o manifesto. Inclusive contrário a quem me pede o oposto do rebuscado, a quem me pede o resumo ou a solução no simples sim ou não, bom ou ruim. Eu vou aprofundar. Quando e enquanto conseguir. Eu vou aprofundar porque no raso o burro vence os peixes. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Olha a carinha dele aqui, ó. A carinha dele de quem mandou a pio, ó. A carinha de quem mandou a pio. Esse PH Santos é um lindo mesmo. Se inscreve nesse canal, porque aqui tem vídeo todo dia. Que vídeo bom, né, bicho? Que vídeo bom. Se inscreva no canal do PH Santos também, porque esse homem é uma máquina. E simbora.